Que Deus abençoe o seu dia e a sua semana. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no primeiro capítulo de uma carta, assim, fascinante, a primeira de Paulo aos Tessalonicenses. Nossas fontes para essa análise são vários comentários bíblicos que tentam responder uma pergunta central. O que fez essa igreja, sabe, tão nova, nascida no meio de uma perseguição brutal, se tornar um exemplo tão brilhante de fé? A gente está falando de Paulo, Silvano, que muitos conhecem como Silas, e o jovem Timóteo. Eles chegam numa cidade portuária super movimentada e, em poucas semanas, acendem uma chama que, olha, ninguém conseguiu apagar. Então, vamos começar pelo começo, literalmente. A saudação ali no versículo 1 parece bem padrão, né? Mas um detalhe que me chamou muito a atenção na leitura foi que Paulo abre mão do seu título. Em outras cartas, ele faz questão de dizer Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Aqui, não. É só Paulo, Silvano e Timóteo. Ele se coloca no mesmo nível. Isso já dá um tom bem diferente, muito mais pessoal, não acha? Sem dúvida. É um abraço, não é uma declaração de autoridade. E esse carinho todo continua no jeito que ele se dirige à igreja. A igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Hoje a gente lê isso e talvez soe com, um jargão religioso, mas para eles aquilo era uma âncora. Pensa só no contexto. Eles eram uma minoria numa cidade cheia de cultos pagãos, enfrentando hostilidade por terem abandonado as tradições. A identidade deles era frágil para o mundo, sabe? E essa frase redefinia tudo. A identidade deles não era mais ser grego ou a profissão deles, mas estar em Deus. Era a única identidade que ninguém, nem o Império Romano, podia tirar deles. Isso devia ser um conforto, imenso. Exatamente. Era a declaração de que eles pertenciam a uma nova realidade. E é nesse contexto de segurança que as duas palavras seguintes ganham um peso enorme: graça e paz. Uma das interpretações que a gente encontrou descreve isso de um jeito muito poderoso. Diz que aqueles sem graça e paz estão em total pobreza, mesmo que possuam todas as riquezas do mundo. E aqueles com graça e paz são infinitamente ricos. Uau, isso coloca tudo em perspectiva. E o que significavam essas palavras, assim, na prática, para um cristão do primeiro século? Se a gente conectar isso a um quadro mais amplo, graça era o resumo de todo o favor de Deus que eles não mereciam. Era o presente. E paz tinha um sentido duplo. Primeiro, a paz com Deus, a reconciliação. Acabou a briga, né? E segundo, a paz de Deus. Aquela tranquilidade por dentro, a certeza do cuidado dele mesmo com o caos do lado de fora. Para eles não eram só palavras bonitas, eram os bens mais preciosos que eles tinham. E essa gratidão transborda tanto que, aparentemente, os versículos de 2 a 10 são, no grego original, uma única e longa frase. É como se Paulo pegasse fôlego para agradecer e simplesmente não parasse mais. E o foco dele, como os especialistas apontam, não é num prédio bonito ou numa organização, é nas pessoas. E tem mais. Ele não agradece aos Tessalonicenses, ele agradece a Deus por eles. É um reconhecimento de que tudo aquilo era obra divina. Isso. Ele viu os frutos e sabia exatamente quem era o agricultor. E a gratidão do Paulo não era por algo vago, ele é super específico. E é aí que ele menciona no versículo 3 aquela famosa trilogia: fé, amor e esperança. Um ponto que os comentários ressaltam é que essa foi uma das primeiras vezes que Paulo agrupou essas 3 virtudes. Mas o que eu deixava maravilhado não era a existência delas como conceito, sabe? Era o que elas produziam de forma concreta. Exato, ele não diz, lembro da fé de vocês. Ele diz, lembro do trabalho que resulta da fé. A fé genuína para Paulo nunca é estática, nunca só intelectual. É uma força que se manifesta em ação. É a conexão direta com o que Tiago escreveria depois, né? A fé sem obras está morta. As obras não são a causa da salvação, mas são a prova, a evidência de que a salvação aconteceu. Então a fé é como motor e as obras são o carro em movimento. Não dá para separar. E imagino que o mesmo vale para o segundo par, o esforço motivado pelo amor.
Precisamente. O amor aqui é o ágape, que não é um sentimento passivo. É uma decisão ativa de buscar o bem do outro, custe o que custar. Esse amor não se contenta em só sentir. Ele se traduz em esforço, em trabalho duro, em sacrifício. Era o que motivava eles a cuidarem uns dos outros, a arriscarem a vida por causa da comunidade. Era um amor que trabalhava. E por fim, o terceiro par, a perseverança proveniente da esperança. Essa conexão é muito forte. A esperança dava a eles a capacidade de aguentar firme, né? Exatamente. A esperança deles na volta de Cristo não era um pensamento positivo. Era uma certeza tão sólida quanto, sei lá, o nascer do sol. E essa certeza produziu uma paciência resiliente, uma perseverança que não se abalava com as tribulações. Eles suportavam o sofrimento porque tinham uma visão clara da glória futura. A esperança não era uma fuga da realidade. Era o combustível para enfrentar a realidade. Eu encontrei uma analogia de Charles Swindoll, numa das fontes que achei, perfeita. Ele compara fé, amor e esperança a raízes escondidas que produzem o fruto das boas obras, do esforço amoroso e da paciência perseverante. A imagem é fantástica, né? Você não vê as raízes, mas o fruto. O fruto é inegável. Era isso que Paulo via neles. E essa evidência visível o leva a uma das declarações mais ousadas da carta, lá no versículo 4. Ele diz: "Sabemos, irmãos amados por Deus, que Ele os escolheu." E aqui a gente chega num ponto que gera muita discussão. A doutrina da eleição é complexa e Paulo ficou com eles talvez umas 3 ou 4 semanas. Como ele podia ter essa certeza toda? Não é meio presunçoso? É uma ótima pergunta. Ele não tinha uma linha direta com o céu para saber quem estava na lista. Então ele devia estar olhando para evidências muito claras. O que ele viu que deu essa confiança para ele? Ele mesmo responde nos versículos seguintes. Os comentaristas apontam para 2 provas principais. Primeiro, o jeito como o evangelho chegou a eles. Paulo diz que não foi somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Ou seja, não foi só a boa conversa do Paulo que convenceu. Eles experimentaram uma intervenção sobrenatural do Espírito Santo. Foi algo inconfundível. Uma experiência real, não só um argumento lógico. Exato. E a segunda prova foi como eles receberam a mensagem. Eles se tornaram imitadores de Paulo e do Senhor, recebendo a palavra no meio de muito sofrimento. E aqui está o ponto crucial. Eles fizeram isso não com tristeza, mas com a alegria que vem do Espírito Santo. Essa combinação de sofrimento e alegria sobrenatural era, para Paulo, a assinatura de Deus, a prova de uma conversão genuína. Isso é fascinante, porque hoje em dia a gente talvez procurasse outras provas, né? Frequência na igreja, conhecimento de doutrina. Mas para Paulo, o termômetro era a alegria no meio do sofrimento. É uma métrica totalmente diferente. Completamente diferente. E o resultado dessa conversão foi explosivo. O versículo 7 diz que eles se tornaram um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, basicamente a Grécia inteira. A palavra grega aqui é tupos, de onde vem nossa palavra tipo. Significa um molde, um padrão. Essa igreja bebê, com semanas de vida, já estava servindo de molde para todo mundo. E esse modelo não ficou só em Tessalônica. O impacto se espalhou de um jeito que um dos comentaristas descreveu como viral. A fama deles correu tanto que Paulo diz que, aonde quer que ele fosse, não precisava mais contar a história, porque as pessoas já vinham contar para ele. Exato. E a geografia da cidade ajudou muito nisso, um ponto que as fontes ressaltam. Tessalônica era a capital da província e ficava na Via Egnácia, a principal rodovia que ligava Roma ao Oriente. Era um centro de comércio, de viagens. A internet da época. E é a analogia perfeita. A Via Egnácia era a internet da época. E o conteúdo que estava viralizando não era um meme, era a notícia da transformação de vida daquelas pessoas. Comerciantes, soldados, viajantes passavam por ali, viam aquele cristianismo vibrante e levavam as histórias para todos os cantos do império. Adorei isso. Eles não precisaram de um plano de marketing. A vida deles, a transformação radical, era propaganda. E o que exatamente as pessoas estavam falando sobre eles?
Paulo resume esse burburinho nos versículos 9 e 10. Sim, ele diz que em toda a parte se fala sobre como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. A ordem das palavras aqui é crucial e vários comentaristas exploram isso. O texto não diz que eles se voltaram dos ídolos para Deus. Diz que eles primeiro se voltaram para Deus e, como consequência, abandonaram os ídolos. Isso é uma percepção muito profunda. Não é sobre usar a força de vontade para largar um hábito ruim. É sobre encontrar alguém tão mais belo, tão mais verdadeiro, que as coisas antigas simplesmente perdem o brilho, perdem o poder sobre você. É a dinâmica da graça. Um autor descreve isso de um jeito brilhante. Você descobre algo da beleza de Deus e, vendo e desejando isso, sente-se disposto a abandonar as coisas baratas e vulgares. A atração pelo Deus verdadeiro expulsou naturalmente os falsos deuses. E esse serviço ao Deus vivo não era um fim em si mesmo. Era motivado por uma expectativa. A esperança, de novo. No finalzinho do capítulo, ele diz que eles passaram a esperar do céu seu filho. Percebi que uma das fontes destaca que o verbo esperar no original está no presente contínuo. O que isso significa? Significa que não era uma esperança passiva, do tipo, um dia Jesus volta. Não. Era uma expectativa ativa, constante, diária. Era a lente através da qual eles viam a vida. Cada decisão, cada dificuldade era filtrada por essa certeza. O Senhor está voltando. Isso moldava as prioridades deles de um jeito radical. E o versículo 10 é quase um resumo do Evangelho. Fala do Filho a quem ressuscitou dos mortos e que nos livra da ira que há de vir. Essa é uma frase que pode soar meio assustadora. O que essa ira significava para eles? Para os primeiros cristãos, a ira que há de vir estava ligada ao dia do Senhor, um tempo futuro de julgamento divino sobre a injustiça do mundo. Mas para os crentes em Tessalônica, essa não era uma mensagem de medo, era de imenso conforto. A promessa é que Jesus os livraria, os resgataria desse julgamento. A certeza da vinda do Senhor não era uma ameaça, mas a bendita esperança que dava sentido a todo o sofrimento. Ok, juntando todas as peças, o que surge dessa análise é o retrato de uma igreja que era viva. Não era sobre doutrina na prateleira ou rituais no domingo. Era uma fé que virava trabalho, um amor que virava esforço e uma esperança que os fazia perseverar contra tudo e contra todos. Exatamente. A teologia deles era vivida na prática. Era um sistema integrado, pulsante. A fé, o amor e a esperança não eram 3 virtudes separadas, mas um motor de 3 cilindros que impulsionava a vida deles numa direção totalmente nova. E o resultado era tão visível que o mundo ao redor não podia ignorar. E isso nos deixa com uma reflexão final inspirada diretamente no desafio que as fontes nos apresentam, né? Se Paulo escrevesse uma carta sobre nós hoje, o que ele destacaria? É a pergunta que fica. Quando outras pessoas olham para a nossa vida, para a nossa comunidade, elas conseguem ver a evidência de uma fé que produz obras? De um amor que se esforça? De uma esperança que gera perseverança? A gente tem a mesma expectativa vibrante da volta do Senhor que movia esses primeiros cristãos? A ponto de moldar nossas prioridades e nos dar alegria no meio das provações? É algo para se pensar, né? Que Deus abençoe todos os ouvintes.